Boa tarde, esta é a 7ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. O tema da aula de hoje é a teoria do conhecimento de Russell, isso é, o projeto epistemológico em que Russell embarcou após concluir o extenuante e titânico, colossal trabalho a quatro mãos, empreendido a quatro mãos com Alfred North Whitehead, que foi a composição de Principia Mathematica, um livro em que extensos 3 volumes, de uma média de 500 páginas cada, Whitehead e Russell pretenderam executar o programa logicista que havia sido entrevisto por Frege para a aritmética e que eles estendem ao restante da matemática. Então, a ideia é provar os principais teoremas de cada uma das áreas da matemática a partir de um conjunto de axiomas cujo caráter, por suposição, é puramente lógico. Esse foi um trabalho tão desgastante que Russell, quando terminou, ele tinha a impressão que não tinha mais fôlego para fazer nada em filosofia. Mas tinha. E o que ele fez foi se voltar para a epistemologia. Que ele tinha alguma coisa a fazer em epistemologia estava claramente prefigurado nas observações sobre a relação entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição, que é algo que está implícito nos princípios de matemática de 1903 e é totalmente explicitado em On the Note. Na aula passada a gente se deteve com algum vagar nisso que eu chamo a moldura epistemológica de On the Note, o segundo e o penúltimo parágrafo do texto, em que Russell introduz considerações sobre conhecimento por contato. A primeira coisa para entender o que Russell vai fazer quando se volta para a epistemologia, e o ponto de partida é o segundo texto mais importante dele que nós temos na bibliografia, o artigo de 1910, Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. Essencialmente, para Russell, existe aqui uma espécie de paralelismo entre uma distinção lógica e uma distinção epistemológica. A ideia é que descrições e outras expressões denotativas estão para termos singulares, como o conhecimento por descrição está para o conhecimento por contato. Então, existe uma distinção lógica entre termos singulares e descrições, esse é o tópico central de On the Note, e existe uma contrapartida epistemológica, que é a distinção entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Para Russell, a distinção epistemológica é irredutível, se assim o for a distinção lógica. Tá? Então, na aula passada nós vimos como Russell apresenta a aplicação da teoria das descrições no tratamento dos 3 quebra-cabeças de On the Note, e demos uma olhada também no que ele tem a dizer sobre nomes ficcionais. E essencialmente a ideia é que não há tal coisa como nome ficcional. O nome de uma entidade ficcional, fictícia, mitológica, Apolo, Hamlet, são os 2 exemplos que eu vou dar. De fato não é um nome. É uma descrição ou um conjunto de descrições. Você tem que, como diz Russell, consulta o dicionário clássico para saber o que significa Apolo. E você vai encontrar alguma coisa como o Deus Sol. Essa é a descrição definida. Então, o que Russell nos diz naquela passagem sobre nomes ficcionais é, em primeiro lugar, que embora ele considere que ter a forma de uma descrição, ou de modo geral, de uma expressão denotativa, que ter a forma de uma expressão denotativa é a condição suficiente para ser uma expressão denotativa, isso está dito no primeiro parágrafo do texto, Russell nos diz agora que não é a condição necessária. Que algo pode ter a aparência de um nome na linguagem e de fato funcionar como um designador genérico, como um quantificador. É isso que são os nomes ficcionais, são quantificadores. O Russell aqui ele extrai isso da solução do terceiro quebra-cabeça de On the Note. Como é possível falar de objetos inexistentes por descrição? A generalidade lógica serve para isso. Tá?
Russell vai introduzir a partir daqui um método que ele vai aplicar sistematicamente na década de 10, a partir de Knowledge by Acquaintance e Knowledge by Description, que o método consiste em perguntar o que pode ser o referente de um termo singular. E a ideia central de Russell é o seguinte: o referente de um termo singular não pode não existir. Então Russell vai fazer um uso peculiar do método cartesiano da dúvida e vai introduzir o seguinte protocolo para decidir se algo é ou não é um termo singular. O objeto designado por essa expressão pode não existir, e isso significa eu posso duvidar da sua existência. A noção epistêmica relevante é a dúvida aqui. Se eu posso duvidar da existência de um objeto, essa existência não está assegurada. Se ela não está assegurada, o seu designador não é um nome próprio. É uma descrição. Tá? Então, em Princípio à Matemática, numa passagem da introdução que eu citei anteriormente, Russell tinha introduzido o seguinte critério de distinção entre nomes e descrições. Sempre que é possível supor que o sujeito de uma proposição não existe, sem tornar essa proposição sem sentido, é manifesto que o sujeito da proposição não é um nome, isto é, não é uma expressão que representa diretamente um objeto. Então, tendo postulado em contraste com as descrições definidas uma classe de expressões, os nomes, que representam diretamente, e quer dizer diretamente? Quer dizer que não é através da satisfação pelo objeto representado de uma descrição ou de um conjunto de descrições. Uma descrição me dá o x, tal que x é f, g e assim por diante. São condições que algo tem que satisfazer para ser o objeto designado. O nome não designa através da satisfação de condições. Ele não contém a indicação de quaisquer condições que algo tem que satisfazer para ser o objeto designado pelo nome. O nome representa diretamente. Tendo postulado que assim se comporta em termos singulares, Russell passa a investigar as condições que devem estar satisfeitas para que essa representação direta possa ocorrer. Ora bem, como nós vimos, parece plausível supor que as condições da nomeação da representação direta compreendam cumulativamente a satisfação de pelo menos 3 requisitos progressivamente mais restritivos. Em primeiro lugar, é um requisito existencial, pelo qual fica excluída radicalmente a possibilidade de nomear objetos inexistentes. A primeira coisa. Está claramente em on-the-note isso. Segunda, Russell vai explorar muito essa segunda condição, é um requisito causal, pelo qual fica excluída a possibilidade de usar uma expressão para fazer referência a um objeto, a falta de uma cadeia causal apropriada entre o uso da expressão e um episódio envolvendo diretamente o objeto. Quer dizer, se eu preciso interagir causalmente com objetos para ser capaz de representá-los diretamente. E por fim, é um requisito epistêmico, que Russell vai explicitar em Knowledge by Acquaintance e Knowledge by Description, que exclui que se possa fazer referência a um objeto e ao mesmo tempo não saber a que objeto se está fazendo referência. Bom, meu ponto é que o Russell impõe todos esses 3 requisitos ao conceito de referência, e é o terceiro, o requisito de discriminação, que vincula a filosofia da lógica que ele apresentou em on-the-note ao ambicioso projeto que, após a conclusão de Princípio à Matemática, passou a estar no centro do interesse filosófico de Russell, o que ele chama, então, teoria do conhecimento. A ideia é que a ruptura com o idealismo, a filosofia realista que Moore introduziu, e que Russell adotou também, está suficientemente madura para poder empreender uma investigação epistemológica. Então, depois de ter condenado ao fogo ou ao lixo a toda a teoria do conhecimento da filosofia moderna, Russell diz agora: nós podemos fazer teoria do conhecimento. Nós podemos fazer a nossa própria teoria do conhecimento. Bom, o núcleo da teoria do conhecimento é a explicação de denotação tal como ela tinha sido apresentada em on-the-note. O filósofo norte-americano Nathan Salmon tem uma maneira de caracterizar a noção de denotação que eu acho muito esclarecedora. Ele diz que a denotação é uma simulação de referência. A expressão denotativa, a descrição definida, simula se comportar como um nome próprio.
mas de fato não é. De fato, é uma expressão que não designa particularmente nenhum objeto, mas designa aquele objeto, seja qual for, que satisfaz o seu conteúdo predicativo. Tá? Então, se a gente tivesse que dizer, então, em poucas palavras, como é que considerações epistemológicas se conectam com a teoria das descrições, pois pela via desse paralelismo, que o Russell chega, de uma maneira algo estabanada, a apresentar como uma relação de consequência em Odonto. Quando ele diz uma consequência da teoria precedente, ele diz lá no penúltimo parágrafo, né? Um resultado interessante da teoria precedente é esse, e aí vem a distinção entre o conhecimento por contato e o conhecimento por descrição. Mas isso não é um resultado da teoria das descrições, é uma teoria puramente lógica. Tá? A distinção epistemológica é introduzida pela seguinte ordem de considerações. A ideia de que se há termos singulares genuínos, se há instanciações de proposições gerais em cuja expressão ocorrem descrições ou outros codificadores, portanto, se há pensamentos singulares, eu tenho, por exemplo, generalização universal, eu tenho que se para todo x f de x, então f de a, onde a agora é um nome próprio. Tá? Se há proposições singulares como f de a, então há pensamentos que são, vou usar uma expressão introduzida na filosofia contemporânea pelo filósofo britânico John McDowell, pensamentos dependentes de seus objetos. É uma ideia profundamente anticartesiana. A ideia de pensamentos que são cativos de seus objetos, no sentido preciso de que se o objeto não existe, ou mesmo existindo não está acessível ao objeto com o qual o sujeito interage, então é impossível formar pensamentos singulares acerca desses objetos. Pensamentos singulares são pensamentos, McDowell também chama assim, world involving, que envolvem o mundo. Tá? O mundo tem que satisfazer certas condições para que possa haver pensamentos singulares. Bom, nós vimos que basicamente essas condições sempre mais restritivas são que o objeto deva existir, que eu possa interagir causalmente com o objeto e que eu tenha a capacidade sobre a qual o consultante vai insistir de discriminar o objeto de outros objetos. Tá? Essas condições devem ter contrapartida na compreensão das proposições em que ocorrem nomes próprios, portanto, das proposições singulares. Mas nós podemos especular contra Russell que essas contrapartidas talvez não precisem ser igualmente restritivas. Talvez o objeto possa deixar de existir sem que a extinção do objeto acarrete a extinção de todos os pensamentos singulares acerca do objeto. E, de fato, algo nesse sentido, que eu posso preservar a relação de contato com o objeto, mesmo quando o objeto não está mais presente, é o núcleo da teoria da memória que Russell começa a elaborar no livro de 1912, The Problems of Philosophy. Até hoje a melhor introdução à filosofia que eu conheço. Então, primeiro, o objeto pode não existir mais. O segundo é que a interação com o objeto pode talvez ser mediada por uma cadeia histórica de usos do nome. E, por fim, que a capacidade de discriminar pode estar restrita à capacidade de usar competentemente o nome como nome para aquele objeto. Então, nós vimos na aula passada uma espécie de antídoto a Russell que nós vamos ver em muito detalhe articulado por filósofos contemporâneos, dentre os quais o mais importante possivelmente o mais importante filósofo vivo hoje, Saul Kripke. Gitsch, no artigo de 1970, escreve, referindo-se ao princípio do conhecimento por contato de Russell, quer saber que toda a proposição que nós compreendemos deve estar constituída de entidades com as quais nós temos contato. Gitsch escreve, é de fato essencial para a função de um nome que o nome possa ser usado na presença do objeto nomeado como um reconhecimento de sua presença. Mas é igualmente essencial para a função de um nome o seu uso para falar do objeto in absentia, na ausência do objeto. Não estamos condenados a carregar sacos de objetos para poder falar sobre eles como os sábios de Laputa, lá das viagens de Gulliver.
E Git prossegue. Eu penso, de fato, que para o uso de uma palavra com um nome próprio, alguém deve estar no começo em contato com o objeto nomeado, acquainted. Mas, e aqui vem uma ideia central que nunca teve lugar na filosofia de informação. A linguagem é uma instituição, uma tradição. Ou seja, ela tem uma dimensão comunitária. E Russell nunca foi além da primeira pessoa do singular. A filosofia de Russell é radicalmente para o bem e para o mal, para todas as consequências que daí se seguem, individualista. Porque nós vamos ver se articular. A partir da década de 60 do século XX, é uma alternativa anti-individualista ao individualismo metodológico que Russell herda da tradição epistemológica moderna. No fundo, como nós vamos ver, Russell é um revolucionário em lógica, mas não é em epistemologia. A teoria do conhecimento dele está gravada de compromissos com o individualismo metodológico que nos foi legado, que é parte do legado cartesiano, do legado de Descartes à filosofia moderna. Mas, opõe a isso Git, a linguagem é uma instituição, uma tradição, e o uso de um nome para um dado objeto, como outros aspectos da linguagem, pode ser transmitido de uma geração a outra. O contato requerido para o uso de um nome próprio pode ser mediato, não imediato. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante, em sucessão apostólica até a nossa época. É por isso que podemos legitimamente usar Sócrates como um nome do modo como de fato o fazemos. Não é o nosso conhecimento dessa cadeia que valida o nosso uso, mas a existência da cadeia. Bom, as consequências disso nós vamos ver com algum vagar a seguir. Em qualquer caso, aqui o ponto importante é que a imposição do requisito de contato com o objeto, que envolve a satisfação das condições de existência, interação causal e discriminação, deixa uma larga margem de determinação para a questão como essas condições podem estar satisfeitas. Então, a resposta de Russell não é de modo algum compulsória. Bom, o Denotin chega até aqui e não vai além. Russell só nos diz que, bom, dois exemplos de coisas com as quais não é razoável imaginar que nós tenhamos contato direto é a vida mental de outras pessoas e a matéria, no sentido em que esse termo ocorre na física. Tá? Bom, agora, recapitulando, para fixar esse ponto crucial. Nós precisamos distinguir, por um lado, a teoria das descrições, uma contribuição de Russell, talvez a sua mais importante contribuição, a lógica, e do outro, uma teoria sobre as duas variedades de conhecimento, por contato e por descrição, que é uma contribuição à epistemologia. Essa terminologia, conhecimento por contato, conhecimento por descrição, Russell tomou de William James, que por sua vez a tomou do filósofo britânico do século XIX, John Grote. Bom, então, tem duas dicotomias, né? Duas distinções aqui. A distinção lógica entre termos singulares e descrições, e a distinção epistemológica entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Na teoria epistemológica, agora, também é preciso que a tese fundamental, que diz que há essas duas variedades de conhecimento, e as ideias particulares de Russell, que são diferentes em diferentes épocas, sobre o que pode e o que não pode ser conhecido por contato. Ao aceitar que existe uma distinção entre conhecimento por contato e por descrição, a gente ainda não aceitou nenhuma tese específica sobre o que se pode ser conhecido por contato. Bom, isso vai ser o assunto, então, do artigo de 1910, Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, uma das publicações mais importantes de Russell. Qual é o objetivo desse artigo? Russell apresenta de saída, desde o primeiro parágrafo, é explicar o que é que nós conhecemos de um objeto, quando nós sabemos que uma descrição é verdadeira desse objeto, mas não sabemos que objeto é esse. Tá? Então, Russell escreve: o objeto do artigo que se segue é considerar o que é que nós sabemos em casos em que conhecemos proposições acerca do tal e tal, sem saber quem ou o que é o tal e tal. Por exemplo, eu sei que o candidato que tiver mais votos será eleito, embora eu não saiba quem é o candidato que vai ter mais votos. O problema que eu quero considerar é o que é que nós sabemos nesses casos, em que o sujeito é meramente descrito.
Eu considerei esse problema, em outra parte, de um ponto de vista puramente lógico. Bom, isso é um denote, né? Mas no que se segue, eu quero considerar a questão em relação à teoria do conhecimento, tanto quanto em relação à lógica. E tendo em vista as discussões lógicas precedentes, eu nesse artigo vou manter a parte lógica tão resumida quanto possível. Para deixar claro a antítese entre acquaintance, contato, e descrição, eu vou primeiro explicar o que eu quero dizer com acquaintance. Eu digo que eu estou acquainted, que eu estou em contato com um objeto, quando tem uma relação cognitiva direta com esse objeto, isso é, quando eu estou diretamente ciente do próprio objeto. Quando falo de uma relação cognitiva aqui, eu não quero dizer a espécie de relação que constitui juízo, mas a espécie que constitui a apresentação. De fato, eu penso que a relação entre sujeito e objeto, que eu chamo acquaintance, conhecimento ou contato, é simplesmente a conversa da relação de objeto e sujeito que constitui a apresentação. Isto é, dizer que S está em contato com O é a mesma coisa que dizer que O está apresentado a S. Então, essa é a ideia fundamental. Não há um equivalente português exato para acquaintance. Contato não é um ideal, porque acquaintance é uma relação assimétrica. Um sujeito está acquainted com um objeto. Ele tem ciência da presença do objeto. Por exemplo, ele vê o objeto no seu campo visual. Eu vejo o vermelho de um tomate no meu campo visual. Mas a recíproca não vale. O tomate não está ciente da minha presença. O tomate está apresentado a mim. Então eu tenho, na direção que vai do sujeito para o objeto, a acquaintance, do objeto para o sujeito, a apresentação. Enquanto que contato é simétrico. Se X está em contato com Y está em contato com X. Então, não é a tradução ideal, mas é a menos ruim. Há uns anos atrás ainda era comum se traduzir no Brasil acquaintance por familiaridade. Isso, num sentido está bem, quer dizer, sugere uma certa intimidade, uma proximidade, mas familiaridade é algo que se adquire, não se adquire de uma vez. Eu tenho que me familiarizar com o objeto. Não há familiaridade à primeira vista. Enquanto que a acquaintance se dá imediatamente. O objeto me é apresentado, eu estou acquainted com o objeto. Então, familiaridade que sugere hábito e, portanto, decurso do tempo, não é uma boa tradução por causa disso. Tá? Bom, vejam agora que o Russell disse que ele quer entender o que é que nós sabemos de um objeto quando sabemos que uma descrição é verdadeira desse objeto, mas não sabemos que objeto é esse. Então, está claro que esse saber que objeto consiste em ser capaz de identificar o objeto. E é isso que o Russell vai sustentar, que nós só podemos fazer no conhecimento por contato. Nesse artigo, de fato, o Russell impõe condições fortemente restritivas ao conhecimento por contato de objetos espaço-temporais. Ao mesmo tempo que, como é típico de um matemático, Russell não impõe virtualmente nenhuma restrição ao conhecimento por contato de objetos abstratos, universais em relações. A fisionomia filosófica de Russell nesse período é muito singular. No que respeita ao conhecimento empírico, Russell é um empirista, está dentro da tradição do empirismo britânico de Locke, Berkeley e Hume. Os objetos do conhecimento empírico são os objetos que nós aprendemos através dos sentidos, na percepção. Mas, por outro lado, ele é um platonista com respeito a objetos abstratos. Nós temos o conhecimento intuitivo por contato, não perceptual, mas algo análogo à percepção, uma contrapartida intelectual da percepção, uma espécie de visão com o olho do espírito. Platão usa esse verbo ver o tempo todo para falar do conhecimento das formas. E Russell, então, essa curiosa mescla, síntese de empirismo com respeito ao conhecimento empírico e platonismo com respeito ao conhecimento a priori. Tá? Esse conhecimento, por contato, em Knowledge by Acquaintance, Knowledge by Description, fica restrito aos dados sensíveis, cores, sons, odores, texturas, etc., que constituem o modo como os objetos físicos nos aparecem. E essa restrição é ditada pela imposição cumulativa
de 3 requisitos. O primeiro que ele formula no artigo de 1910 é que o conhecimento por contato é conhecimento indubitável. Tá? E aí ele vai usar sempre esse critério. Se eu não posso duvidar da existência de um objeto, é porque eu estou em contato com esse objeto. Ora, eu posso duvidar da existência de objetos físicos, embora não possa duvidar da existência dos dados sensíveis que os objetos físicos nos fornecem. Eu estou diante de um tomate, eu não posso duvidar que eu tenho uma percepção de vermelho no meu campo visual. Se eu toco no tomate e ele é macio, eu não posso duvidar que eu tenho essa sensação de maciez. Mesmo assim, eu posso duvidar que um objeto corresponda a essa sensação. Eu posso estar alucinando um tomate. Portanto, eu não tenho conhecimento por contato de objetos físicos. Em The Problems of Philosophy, esse livrinho maravilhoso, melhor introdução à filosofia que existe, a melhor que eu conheço, em todo caso, livro de 1912, Russell explica que o conhecimento por contato ele acrescenta 2 características. Tá? Nós diríamos que temos contato, acquaintance, com alguma coisa da qual estamos diretamente cientes, sem o processo intermediário da inferência ou qualquer conhecimento de verdades. Assim, na presença da minha mesa, eu estou em contato com os dados sensíveis que constituem a aparência da mesa. Sua cor, sua forma, sua rigidez, sua lisura, etc. Todas essas são coisas de que eu estou imediatamente consciente quando estou vendo e tocando a mesa. Esse matiz particular de cor que eu estou vendo, sobre ele posso dizer muitas coisas. Posso dizer que é marrom, que é escuro e assim por diante. Mas tais enunciados, embora me façam conhecer verdades sobre a cor, não me fazem conhecer a própria cor nem um pouco mais do que eu já conhecia. No que respeita ao conhecimento da própria cor, por oposição, por contraste com o conhecimento de verdades acerca da cor, eu conheço a cor perfeitamente e completamente quando a vejo. E nenhum conhecimento adicional dela jamais é sequer teoricamente possível. Depois ele vai dizer, bom, não é um caso da mesa. A cor da mesa eu aprendo imediatamente. Uma forma de conhecimento que, portanto, é indubitável, é completo e é perfeito. O que quer dizer que é completo? Que não falta nada. Uma vez que eu tenho um objeto de conhecimento por contato, de acquaintance, eu tenho esse objeto dado inteiramente. Os objetos do conhecimento por contato que você vê não tem, vamos dizer assim, um lado de lá. Não tem uma porção não apreendida. Eles se dão inteiramente na apresentação. E esse conhecimento é perfeito, ou seja, ele não pode ser aprimorado. Ele já, de uma vez, ele me dá todo o objeto, me dá completamente o objeto, e me dá o objeto de uma maneira que é incorrigível. Deixa eu mencionar aqui o fato que o Russell sempre se queixava que a língua inglesa, diversamente do francês e do alemão, e nós podemos acrescentar do português também, só tem um verbo para as 2 variedades de conhecimento, que é to know. Tá? Então, é preciso falar em knowing by acquaintance e knowing by description. Quando no francês existe a distinção entre savoir e connaître, em alemão entre wissen e kennen, e em português entre saber e conhecer. O verbo saber toma como complemento uma oração subordinada. Tá? Eu sei que P, o objeto de saber, é uma proposição, enquanto conhecer toma como complemento um objeto direto. Eu conheço X. Tá? Eu sei que Jakarta é a capital da Indonésia, mas eu não conheço Jakarta. Eu sei que uma proposição é verdadeira acerca de Jakarta, conhecimento por descrição, mas eu não tenho contato, eu nunca estive em Jakarta, então eu não conheço Jakarta. A queixa de Russell é que em inglês não tem esses 2 verbos, saber e conhecer, só tem um, e é preciso então distinguir knowing that P, saber que P, e knowing X, conhecer X, conhecer um objeto. No artigo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, o Russell então trata de, em primeiro lugar, caracterizar o que pode ser objetos de conhecimento por contato. E a primeira coisa que ele indica é que os dados sensíveis são objeto de conhecimento por contato. Tá? Os dados imediatos da nossa experiência sensível.
sensíveis, portanto. A minha câmera pausou aqui, eu vou ter que na edição dessa aula emendar. Vai ficar uma emenda mal feita, mas é o que a gente pode fazer. Então a primeira coisa, o primeiro exemplo que o Russell tem a dar de objeto de conhecimento por contato são os dados sensíveis. Tá? Como ele escreve, quando eu vejo uma cor ou ouço um som, eu tenho contato direto com a cor e com o som. O dado sensível com o qual estou em contato, nesse caso, é geralmente, mesmo se não é sempre, complexo. Isso é particularmente óbvio no caso da visão. Eu não quero dizer, por certo, apenas que o suposto objeto físico é complexo, mas que o objeto sensível direto é complexo e mantém partes com relações espaciais, etc. Próximo passo, você considera que, possivelmente, a autoconsciência é uma forma de conhecimento por contato. Isso é que eu designa uma entidade com a qual cada sujeito está em contato com aquilo que o pronome eu designa. Tá? Então, segue-se daqui que o pronome isso é um nome logicamente próprio, da mesma maneira o pronome eu. Assim que Russell pensa em 1910, vamos ver que ele muda de opinião depois. Ele prossegue sugerindo que universais também são conhecidos imediatamente. Eu tenho conhecimento por contato de vermelhidão, por exemplo. Tá? E Russell inclui ainda relações. Tá? Há pelo menos, portanto, duas espécies de objetos dos quais estamos cientes diretamente. A saber, particulares e universais. E entre tais particulares eu incluo todos os existentes e todos os complexos dos quais um ou mais constituintes são existentes. Tais como isso antes daquilo, isto acima daquilo, a amarelidão disso, etc. Entre os universais eu incluo todos os objetos dos quais nenhum particular é constituinte. E em seguida, Russell apresenta o que já tinha sido antecipado em On the Notes, as duas principais exceções. Ver-se-á que entre os objetos com os quais temos contato não estão incluídos objetos físicos, por contraste com dados sensíveis, nem as mentes de outras pessoas. Estas coisas, objetos físicos e mentes de outras pessoas, nós só as conhecemos através do que eu chamo de conhecimento por descrição, que passamos então a considerar. Então ele passa a tratar do conhecimento por descrição e formula acerca da relação entre conhecimento por descrição e conhecimento por contato um princípio fundamental que tem este enunciado. Vocês vão ver que é algo que estava implícito desde The Principles of Mathematics, que está implícito, quase explícito em On the Notes, que agora é totalmente explicitado aqui. Russell escreve: o princípio epistemológico fundamental da análise de proposições que contém descrições escreve agora em itálicos, toda a proposição que podemos conhecer deve estar composta exclusivamente de constituintes com os quais estamos em contato. O que foi visto até aqui ficará claro por que eu defendo esse princípio e como eu me proponho a enfrentar o caso de proposições que à primeira vista o violam. Vamos começar com as razões para supor que o princípio é verdadeiro. E aí o Russell diz algo um tanto enigmático e um tanto fundamental. Ele diz: a principal razão para supor que o princípio é verdadeiro é que mal parece possível acreditar que podemos fazer um juízo ou considerar uma suposição sem saber o que é, sobre o que é que estamos julgando ou supondo. Então, o Russell está dizendo que se eu não tenho conhecimento por contato de um objeto, eu não sei que objeto é esse. Russell identifica saber que, o qual, saber que ou qual
o objeto é o objeto sobre o qual nós estamos pensando, com ter conhecimento por contato desse objeto. O que é estranho intriga, é assim, parece muito razoável supor que nós não podemos pensar sobre um objeto sem saber que é sobre esse objeto que estamos pensando. Agora, por causa disso, deve ser verdadeiro que toda proposição que compreendemos deve estar constituída por constituintes com os quais nós temos conhecimento por contato. Você tem algo que parece uma trivialidade, é impossível pensar sem saber sobre o que é que estamos pensando, e agora isso se expressa numa tese nada trivial que diz toda proposição que compreendemos deve estar constituída por entidades com as quais nós temos contato. Né? Russell não diz como é que essas duas teses estão relacionadas, mas acho que ele indica suficientemente qual é a ideia que ele tem em vista. O que está suposto nessa passagem aqui é que o conhecimento por descrição não é conhecimento discriminativo. Não é suficiente para distinguir um objeto de qualquer outro objeto. Como é que se poderia mostrar isso? Bom, aqui é um argumento que remonta a Kant. Kant formula a primeira vez esse argumento ao introduzir no ensaio de 1768 sobre o fundamento da extinção de regiões do espaço, o problema das contrapartidas incongruentes. Essa é uma tese kantiana que o Russell aceita, mesmo depois de romper com a tradição idealista com Kant. Há um capítulo de princípios matemáticos em que o Russell expressamente endossa o argumento de Kant. E o argumento de Kant é o seguinte, que há pares de objetos tais que todos os conceitos que um objeto desses objetos satisfaz, o outro satisfaz também. Em termos russelianos, toda a descrição que é verdadeira de um é verdadeira do outro também. Portanto, eu posso ter dois objetos que satisfazem as mesmas descrições, e como é que eu distingo esses objetos? O argumento de Kant era para mostrar que a distinção tem que ser feita na intuição. Tá? E a contrapartida de intuição aqui é o conhecimento por contato. O filósofo britânico Peter Frederick Strawson, no primeiro capítulo do seu livro clássico Individuals, apresenta um argumento que é reminiscente desse argumento de Kant, para estabelecer que a identificação demonstrativa, ou by acquaintance, é mais fundamental que e é irredutível à identificação por descrição. E para isso, Strawson introduz um exercício de imaginação. Ele nos convida a imaginar que para cada objeto que eu tenho numa certa região do espaço, existe em alguma outra região um outro objeto tal que toda a descrição que é verdadeira do primeiro é verdadeira do segundo. Tá? Então, e vamos supor agora que eu só posso conhecer os objetos que eu conheço por descrição. Nesse caso, se eu pensar no X, tal que X tem os predicados P1, P2, P3, Pn, nada no conteúdo dos meus pensamentos faz com que esse pensamento seja sobre X1 ou X2. Tá? Porque ambos satisfazem os predicados P1, P2, P3 até Pn. Tá? Se eu posso, em troca, identificar por demonstração, diante da pergunta qual dos X, tal que X é P1, P2, P3 até Pn, eu posso dizer este. E Strawson diz aqui, nós temos a chave para a ideia de que espaço e tempo são formas da intuição. Então, o argumento seria que a identificação demonstrativa é irredutível à identificação por descrição, que nós só podemos pensar determinadamente sobre objetos particulares se somos capazes de discriminar esses objetos demonstrativamente. Tá? Essa é a ideia fundamental que parece estar subjacente, porque Russell não desenvolve o argumento no artigo e nem no livro. Há um capítulo correspondente a esse artigo no livro The Problems of Philosophy, com o mesmo título, Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. E também lá, Russell só diz o seguinte, o princípio é esse,
Toda a proposição que nós compreendemos deve estar composta exclusivamente de constituintes dos quais nós temos conhecimento por contato, e diz que isso deve ser verdadeiro porque é incompreensível que alguém possa pensar e não saber sobre o que é que está pensando. Esse princípio é incompreensível, é impossível que alguém possa pensar e não saber em que está pensando, foi chamado pelo filósofo britânico Gareth Evans, que trabalhou extensamente sobre esse tópico, o princípio de Russell. Eu preferia chamá-lo simplesmente de princípio de discriminação, porque é demonstrável que esse princípio tem uma origem muito mais antiga na filosofia. No Teeteto de Platão, para mostrar que a condição a ser acrescentada ao juízo verdadeiro, para que ele seja conhecimento, não pode consistir na capacidade do sujeito do juízo de discriminar o objeto que julga de qualquer outro objeto. Platão, contra isso, argumenta que a capacidade de discriminar o objeto sobre o qual nós pensamos de qualquer outro objeto é uma condição de qualquer juízo, seja verdadeiro ou falso, sobre o objeto. Portanto, nada que se possa acrescentar a um juízo verdadeiro para fazer dele conhecimento. Temos uma novidade na reedição. O artigo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description foi publicado em 1910 em Proceedings of the Aristotelian Society e foi reeditado como último capítulo dessa coletânea de ensaios Mysticism e Lógica, Mysticism and Logic, que Russell publicou em 1917. E aqui aparece uma novidade, é que ele escreve ele acrescenta uma nota de rodapé no artigo de 1900, na tradução de 1917 do artigo, quando ele diz, tinha uma passagem que ele tinha escrito o seguinte: a denotação, creio eu, não é um constituinte da proposição, exceto no caso de nomes próprios, isto é, palavras que não atribuem uma propriedade a um objeto, mas apenas e simplesmente o nomeia. E eu acrescentaria, além disso, que nesse sentido há apenas duas palavras que são estritamente falando nomes próprios de particulares, a saber, eu e isso. E agora ele escreve numa nota de rodapé, 1917, eu agora excluiria isto dos nomes próprios no sentido estrito e preservaria apenas isto. Então, a única palavra da linguagem natural, que para Russell é um nome próprio genuíno, é isto. O que aconteceu com o eu? Bom, basicamente, Russell se convenceu do bem fundado do argumento de Hume contra Descartes na seção sobre identidade pessoal do Tratado da Natureza Humana. Tá? Hume, como é bem conhecido, escreve aí, livro 1, parte 4, seção 6 do Tratado da Natureza Humana, da identidade pessoal. Há alguns filósofos que imaginam que estamos a cada momento intimamente conscientes do que chamamos nosso eu, our self, que sentimos sua existência e sua perduração em existência, e estamos certos, para além da evidência de uma demonstração, tanto de sua perfeita identidade quanto de sua simplicidade. A mais forte sensação, a paixão mais violenta, dizem eles, ao invés de nos distrair dessa apreensão, apenas a fixa mais intensamente e faz-nos considerar sua influência no eu, seja através do prazer, seja da dor. Tentar uma prova adicional disso seria enfraquecer a sua evidência, pois nenhuma prova pode ser derivada de nenhum fato do qual estamos tão intimamente conscientes, nem há coisa alguma de que podemos ter certeza se duvidamos disso. Infelizmente, escreve Hume, todas essas afirmações positivas são contrárias à própria experiência que se invoca em favor delas. Nem temos nós qualquer ideia de eu da maneira como aqui foi explicada. Pois de que impressão essa ideia seria derivada? Essa pergunta é impossível responder sem uma manifesta contradição e absurdo.
E, no entanto, é uma pergunta que necessariamente deve ser respondida se podemos ter a ideia, fazer com que a ideia de eu passe por uma ideia clara e inteligível. Deve ser alguma expressão que dá origem a cada ideia real. Mas o eu ou pessoa não é nenhuma impressão, mas aquilo a que as nossas impressões e ideias supostamente fazem referência. Se alguma impressão dá origem à ideia de eu, essa impressão deve continuar invariavelmente a mesma ao longo de todo o curso das nossas vidas, pois o eu se supõe que exista desse modo. Mas não há impressão constante e invariável. Dor e prazer, mágoa e alegria, paixões e sensações se sucedem umas às outras e nunca existem todas ao mesmo tempo. Não pode, por você, ser de nenhuma dessas ideias e deve ser de alguma outra, nem pode ser de qualquer outra, que a ideia de eu é derivada e, por conseguinte, não há tal ideia. Não é mais? Devemos... O que se torna as nossas percepções particulares dessa hipótese, a hipótese que há um eu, um sujeito. Todas elas são diferentes e distinguíveis e separáveis umas das outras, e podem ser separadamente consideradas. De que modo, portanto, elas pertencem ao eu e como estão conectadas com ele? De minha parte, quando eu entro mais intimamente naquilo que eu chamo eu mesmo, eu sempre me deparo com alguma percepção particular ou outra, de calor ou frio, de luz ou sombra, de amor ou ódio, de dor ou prazer. Eu nunca me apreendo a mim mesmo a qualquer tempo sem uma percepção, e nunca observo coisa alguma além da percepção. Quando as minhas percepções são removidas todas por algum tempo, como pelo sono profundo, durante esse tempo eu sou insensível de mim mesmo e bem se poderia dizer que não existo. E se todas as minhas impressões fossem removidas pela morte, e eu não pudesse nem pensar, nem sentir, nem ver, nem amar, nem odiar, depois da dissolução do meu corpo, eu teria sido inteiramente aniquilado. Nem eu concebo o que mais é requerido para fazer de mim uma perfeita non-entity, uma quimera. Se alguém, depois de séria, de reflexão séria e não preconceituosa, pensa que tem uma noção diferente de si mesmo, eu devo confessar que não posso mais discutir com ele. Tudo que eu posso conceder é que ele pode ter razão, tanto quanto eu, e que somos essencialmente diferentes nesse respeito. Ele pode talvez perceber algo simples e continuado, que ele chama a si mesmo, embora eu tenha certeza de que não há em mim tal princípio. Mas, deixando de lado alguns metafísicos dessa espécie, eu me arrisco a afirmar do resto da humanidade, que não são senão um feixe ou coleção de percepções diferentes, que se sucedem umas às outras com inconcebível rapidez e estão em perpétuo fluxo e movimento. Nossos olhos não podem girar nas suas órbitas sem mudar nossas percepções. Nosso pensamento é ainda mais variável que a nossa visão. E todos os nossos outros sentidos e faculdades contribuem para essa mudança. Nem há qualquer poder simples da alma que permaneça inalteradamente o mesmo, talvez por algum momento. A mente é uma espécie de teatro em que várias percepções sucessivamente fazem aparição, passam, repassam, deslizam embora e mesclam-se numa infinita variedade de posturas e situações. Não há propriamente simplicidade nela a momento algum, nem identidade na diferença. Que seja como for a propensão natural que tivermos para imaginar simplicidade e identidade. A comparação do teatro não deveria enganar-nos, há apenas as percepções sucessivas que constituem a mente. Nem temos a menor noção do lugar em que essas cenas são representadas ou dos materiais de que são compostos. Tá? Então ficamos com o único nome próprio da linguagem natural. Como diz Wittgenstein nas investigações, a última palavra que alguém ocorreria chamar nome próprio é a palavra isso. E um método para segregar os objetos que nós designamos diretamente, isso é os objetos que nós temos com respeito ao contato,
que é o método da dúvida. Uma formulação desse procedimento se encontra no artigo de 1910, On the Nature of Truth and Falsehood, onde Russell escreve o seguinte: um dos méritos da teoria exposta, ele apresentou a teoria do juízo dele, em que o juízo é uma relação da mente com vários objetos, um dos quais é uma relação. Por exemplo, se Otelo julga que Desdémona ama Cássio, o juízo é uma relação múltipla entre Otelo e os constituintes da proporção Desdémona ama Cássio. Desdémona, Cássio e a relação amar. Um dos méritos dessa teoria é que ela explica a diferença entre juízo e percepção. E a razão por que a percepção não está sujeita ao erro como está o juízo. Quando consideramos a teoria de que o juízo é uma relação dual da mente e um único objetivo, que era a teoria anterior que o Russell está rejeitando nesse artigo, que o juízo é da forma S julga que P é uma relação entre S e P, a proposição, eu só explico satisfatoriamente o juízo se eu der conta de que a relação é uma relação com os constituintes do juízo. Assim eu posso ter juízos falsos, por exemplo, onde eu tenho A, R, B, eu tenho A, tenho B, tenho R, mas não tenho A na relação R com B. Tá? Consideramos a ideia de que o juízo é uma relação dual da mente com um único correlato, objetivo, vimos que, na medida em que juízos verdadeiros eram considerados, essa teoria funcionava admiravelmente, mas não dava conta de juízos falsos. Ora, essa dificuldade agora parece se aplicar contra uma correspondente teoria da percepção. É verdade que há casos que a percepção parece estar errônea, como sonhos e alucinações. Mas eu creio que em todos esses casos a percepção ela própria é correta. O que é errado é o juízo baseado na percepção. Quando eu tenho um sonho, ou quando eu tenho uma alucinação, se eu vejo em delírio tremens um elefante cor-de-rosa, eu de fato estou vendo um elefante cor-de-rosa. O erro está no juízo de que esse elefante está aí realmente. Tá? Eu creio que em todos esses casos a percepção é correta e o que está errado é um juízo baseado na percepção. Levar-nos-ia muito longe desenvolver esse tema, que requer uma discussão da relação entre dados sensíveis, isso é, as coisas que percebemos imediatamente, e o que podemos chamar de realidade física, isso é, o que existe independentemente de todas as nossas percepções. Supondo o resultado dessa discussão, eu vou dar como assente que a percepção, por oposição ao juízo, nunca erra. Isso é, que quando quer que percebemos alguma coisa, o que nós percebemos existe, pelo menos enquanto o percebemos. Tá? Então, nós vamos ver como isso vai motivar o emprego do método cartesiano da dúvida como método para segregar os objetos do conhecimento, possível conhecimento por contato, em contraste com os objetos do conhecimento por descrição. Né? Agora bem, eu queria concluir a aula de hoje argumentando contra o Russell. Tá? E argumentando contra o Russell do seguinte modo, suscitando a seguinte pergunta: o que poderia ser admitido como objeto do conhecimento por contato se a gente não impusesse as restrições do Russell? Em particular, se a gente não impusesse o requisito cartesiano de que eu não posso duvidar da existência do objeto. É certo que nós podemos duvidar da existência de objetos físicos. E ainda mais certo que o nosso conhecimento desses objetos é incompleto e imperfeito. A pergunta é, segue-se daí que nós não temos contato imediato com esses objetos e só podemos conhecê-los por descrição? Bom, eu gostaria de sugerir contra Russell que precisamente o contrário é verdadeiro.
E para isso eu apelo, seguindo aqui uma sugestão do filósofo norueguês contemporâneo Dagfinn Føllesdal, para 3 características do conceito de um objeto espaço-temporal. As 3 características do conceito de objeto espaço-temporal que são relevantes aqui são que objetos, para falar como Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, transcendem o nosso conhecimento. Seus objetos têm propriedades que nós não conhecemos, que nós tratamos de descobrir, mas que estão aí, aguardando. Talvez a gente venha conhecê-los, talvez a gente não os conheça nunca, mas estão aí e aguardam serem descobertos. Nós conhecemos imperfeitamente os objetos. Em segundo lugar, objetos espaço-temporais mudam. Isto é, as propriedades que eles têm num certo tempo, que num certo tempo nós sabemos que eles têm, num certo outro tempo eles não têm mais. E por fim, nós somos falíveis. Nós podemos nos enganar acerca de objetos, nós cometemos erros que nós tratamos de corrigir. Mas ao longo do processo de correção, é sobre esses objetos que nós estamos pensando. Agora bem, como deve ser uma linguagem apta a falar de objetos que transcendem nosso conhecimento, que mudam e acerca dos quais nós erramos, nós nos enganamos? A ideia é que uma linguagem apta a expressar pensamentos sobre objetos que, 1, transcendem o nosso conhecimento, 2, sofrem mudança, e 3, são tais que nós nos enganamos acerca deles, deve conter uma categoria de expressões aptas a, por assim dizer, ancorar os objetos e acompanhá-los ao longo do tempo em seus acidentes. Essa categoria não pode ser das descrições, porque justamente as descrições mudam. Seja as descrições que são verdadeiras do objeto, seja as que nós acreditamos que são verdadeiras do objeto. Em troca, termos singulares servem exatamente para isso. Eles nos permitem rastrear, acompanhar objetos ao longo do tempo e ao longo de mudanças nos próprios objetos e na nossa situação epistêmica com relação a eles. Mas nesse caso, termos singulares não são apenas os nomes logicamente próprios de Russell. Ou, dito de outro modo, e lá chegaremos daqui a um certo tempo no nosso curso, nomes próprios comuns são nomes logicamente próprios. Nomes próprios comuns, contrariamente ao que Russell sustentou, são nomes próprios e não descrições truncadas ou abreviaturas de descrições, como sugeriu a passagem sobre os nomes ficcionais de Oden. E era isso por hoje.